Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. Em Marcos 16:16 diz: quem crer e for batizado será salvo, ou seja, é preciso crer e ser batizado para ser salvo. A Bíblia diz que a salvação é pela graça. Será se o batismo é um complemento à salvação? Ou então, seria um erro de tradução ou de interpretação? Veja na sua tela: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Para entender textos difíceis da Bíblia, temos que ver o que o restante da Bíblia diz sobre o mesmo assunto. Aqui o assunto é salvação vezes batismo nas águas. Não resta a menor sombra de dúvidas que a salvação é unicamente pela graça. Se fosse pelas obras, ia anular o sacrifício de Cristo na cruz. Quem diz que o batismo é necessário para a salvação, se baseando neste versículo aqui, ou não se baseando nele, está completamente fora do conhecimento. A salvação é unicamente pela graça, e não por obra nenhuma. Algumas igrejas dizem que é necessário se batizar para ser salvo. Algumas dizem isso, que é para que a pessoa se batize lá na igreja deles para fazer número, né? Então vamos a algumas linhas de interpretação sobre o assunto. O primeiro questionamento é o livro de Marcos, capítulo 16, do verso 9 até o fim. Não se tem certeza que está nos originais ou se foi adicionado um complemento. Algumas Bíblias, como a TNM, Tradução Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, o livro de Marcos termina no capítulo 16 e verso 8. Então, se não estiver nos originais, ela não teria esta parte de crer e ser batizado, e nem aquela parte que pegarão em serpentes. Apesar do verso não ter apoio nos demais livros da Bíblia, mas de qualquer forma lá ensina que a salvação é pela fé, pois o que determina a salvação é quem crer. Veja que diz quem crer e for batizado, ou seja, quem crer e se batizar será salvo, mas quem não crer será condenado. Não diz que quem crer e não for batizado será condenado. Este versículo podemos invertê-lo de algumas formas. Por exemplo, aquele que crer e não for batizado será condenado? A pessoa creu e não se batizou, ele será condenado? Ou também, aquele que creu, se batizou, mas não se arrependeu, será salvo somente pelo fato de ter se batizado? A pessoa creu, se batizou, mas não se converteu. Crer não é suficiente. Crer aqui é uma fé que leva ao arrependimento dos pecados. O batismo está relacionado com a fé e arrependimento. Temos um exemplo em Atos capítulo 18. Lá diz que quando Filipe pregava em Samaria, todos aqueles que creram na sua pregação se batizaram, inclusive Simão o mágico. Lá diz que Simão creu e se batizou. E quando os apóstolos colocavam a mão sobre a cabeça das pessoas para receberem o Espírito Santo, lá diz que Simão ofereceu dinheiro para aquele que lhe pusesse a mão na cabeça também recebesse o Espírito Santo. Pedro disse: o seu dinheiro fica para a tua perdição, porque o teu coração não é reto
diante de Deus. Arrepende-te desta tua iniquidade. Então, como podemos entender? Quem crer e for batizado será salvo. Simão creu, foi batizado, mas não era salvo. E agora como é que fica? E é isso que acontece em grande parte das igrejas evangélicas nos dias atuais. A pessoa crê, se batiza, mas não se converte e fica na mesma situação de Simão. Se o batismo está ligado à fé e arrependimento dos pecados, então o batismo de alguém que continua no pecado foi válido ou foi apenas um banho de água? E agora, como é que fica? Né? O batismo tem relação com o novo nascimento. Romanos 6, verso 4, 3, por ali, lá diz que a pessoa, resumindo aquilo, diz que a pessoa quando mergulha morreu para o mundo e quando se levanta é para uma nova vida com Cristo. Ela morreu, ela sepultou seus pecados, morreu para o mundo e ressuscitou em uma nova vida com Cristo. E agora, como fica a pessoa que se batiza em pecado? E é o que mais tem nas igrejas por aí. Muitas igrejas que eu conheço fazem pressão para as pessoas se batizarem logo, para fazerem números na igreja. A pessoa só passa a ser mais um quando se batiza. Inclusive a Assembleia de Deus, pelo menos aqui, porque eu conheço muito bem. Da mesma forma que a Igreja Católica batiza todo recém-nascido, lá na Assembleia, pelo menos aqui, eles batizam todo filho de crente quando completa 12 anos ou quando entra na adolescência, independente da condição que a pessoa esteja. Tinha um pastor aqui que ele ia, na verdade quase todos fazem isso, eles convidam as pessoas para se batizar. Daí a moça disse que não estava em condição e tinha que se preparar. Daí o pastor disse: se preparar para quê? Batizar de qualquer jeito. E eu conheço muitas pessoas, principalmente mulheres, moças, que se batizaram lá e depois de muitos anos estão a mesma coisa. Não mudou nada. A roupa é a mesma, né? Continua mostrando o corpo na rua, é pecado, né? E pastores aí vão dar conta da alma de muita gente por aí, né? Vão ter muito que pagar por aí. Eu conheço lá, e não lá também, pessoas que se batizaram e continuam da mesma forma. Nunca tiveram nenhuma experiência da conversão. Alguns batizam sob pressão. Eu conheço pessoas, até familiares, que se batizaram sob pressão. O pastor fez pressão. Tem uma conhecida nossa, que ela e a mãe dela estavam indo na Assembleia de Deus. E o pastor fazia pressão para ela se batizar logo para poder cantar. Dela não aguentou e saiu. Principalmente alguns pastores que recebem salário da igreja. Então eles precisam batizar pessoas para mostrar serviço. É como se fosse um vendedor que ganha fixo e comissão. Ele tem que mostrar trabalho. E é a mesma comparação. Jesus deixou duas ordenanças à igreja: o batismo e a ceia. Nenhuma salva, mas acompanha o salvo. O batismo não salva, não regenera, não transforma, não faz nada. Vamos ler Efésios capítulo 2, verso 8 até o 10, que prova que a salvação é unicamente pela graça só. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Veja que diz: chamado para as boas obras, e não pelas obras. As obras não salvam. Qualquer ação, batismo ou ajudar necessitados, nenhuma obra vai salvar. Acompanhe o salvo, mas não salva. A salvação é unicamente pela obediência na palavra.
As boas obras acompanham o salvo, mas não salva. Inclui tudo: ceia, batismo, o simbolismo da ceia e o simbolismo do batismo só tem valor para o arrependido. A ceia, para alguém que não se arrependeu, é um pão com suco. A ceia é um memorial da morte e ressurreição de Cristo e o benefício disso para o salvo. Para quem anda no pecado não tem valor nenhum. Mas é isso aí então. Citei o nome de igreja aqui, que eu não gosto de fazer muito isso, mas foi para ilustrar, mas não faltei com respeito, né? É isso aí, se gostou, dá um cliquezinho, se não for inscrito, se inscreva e até o próximo.